Olá, estudante do oitavo ano, professores, professoras e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje nós vamos trabalhar o gênero crônica. Crônica, um profissional em tempos de pandemia. Então, vamos à apresentação da aula, mas antes eu preciso apresentar o nosso moderador de hoje, o professor querido, Tony, que até a Elaine falou que é a voz do Centro de Mídias. Fala aí, Tony, com os alunos do Bom oitavo. dia a todos vocês. Como Ó. vão? Tudo bem? Eu sou o Tony, o seu moderador. Mande o nome do aluno, da escola e a cidade de onde está falando. Sejam todos bem-vindos. Professor Tony, por favor, vamos então apresentar para os alunos o tema da aula e os objetivos? Vamos lá. O tema da aula de hoje são as características do gênero textual crônica. O objetivo da aula é analisar uma crônica e compreender seu objetivo de produção e sua adequação ao contexto de circulação. Ler textos pertencentes a gêneros da esfera jornalístico-midiática em diferentes contextos e mídias com autonomia, ética e criticidade. Ampliar a relação dos estudantes com a prática social de leitura, especialmente no desenvolvimento da competência crítica e reflexiva de textos jornalísticos midiáticos. Ok, então se o gênero é crônica, eu quero já saber dos alunos aí do oitavo ano. Já tem uma pergunta na tela aí para vocês. Então, você se recorda da leitura de alguma crônica? Se sim, qual foi a crônica que você leu? 1 minuto. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on a road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. E é isso aí, voltamos aqui, né, com algumas interações, principalmente aqui da Escola PEI Conselheiro Crispiniano. Também tivemos aí a participação da professora Doronice, mandando aí um bom dia a todos, um bom dia a todos vocês também. Ok, então vamos lá. A crônica é um texto que normalmente tem uma pitada de humor. Então, assim, se tem uma pitada de humor, é um texto curto, poucos personagens, às vezes nem tem personagem, ou só fala um fato do cotidiano. Quem sabe você consegue lembrar de quais assuntos poderia se tratar uma crônica? Então, mais uma pergunta aí na tela e 1 minuto para vocês enviarem. Pode também enviar aquela primeira questão que aí estão chegando as respostas. Você se recorda da leitura de alguma crônica? Se sim, qual, né? E na sequência, vamos lá, de quais assuntos normalmente as crônicas tratam? Se eu falei que são assuntos humorísticos, às vezes a questão de reflexão, será que pode ser sobre qualquer assunto uma crônica? Então, 1 minuto para vocês responderem aí.
voltamos mais uma vez, agora com mais interações aí, né? E mandaram aqui o nome de algumas crônicas, né? O Pro Abraão disse que ele leu Uma Vela para Dário, né? Muito bacana. A professora Márcia disse que adora as crônicas do cotidiano de Sérgio Porto. Também aqui os alunos da Escola Estadual Guilherme de Almeida, dizendo que as crônicas elas falam sobre assuntos do cotidiano, né? Olha que legal. Tivemos também o Arthur Costa, né? O aluno Arthur Costa, da Pro Rose Aparecida. Histórias e acontecimentos do cotidiano. Eu acho. Será que ele está certo no acho dele aí? Tivemos também o André, dizendo que leu Febre de Liquidação, de Valcir Carrasco, que fala sobre o consumismo, né? Entre outras várias aí participações, quase 30 mil pessoas participando da aula. Que legal. Então, assim, Bacana, já tem até né? dicas de crônicas aí para vocês depois procurarem. E continua subindo. Ótimo, depois nós vamos ler, fica até como uma observação para os alunos terem um acesso aí, saberem que tem umas crônicas bacanas para ler. Muito Normalmente, na escola tem um livro específico, Crônicas para Ler na Escola, que tem até a história do futebol, isso, do Veríssimo, muito, eu trabalho bastante. Esse eu gosto, porque tem aquela futebol de rua, né, que eles falam, muito gostoso. Depois, até se der um tempinho, nós vamos comentar sobre esse contexto. Então, era esse. Nós estamos trabalhando o texto argumentativo e, ao mesmo tempo que a crônica é uma narrativa, ela também, em alguns momentos, se ela circula no jornal, ela tem um teor argumentativo, dissertativo. Ou seja, ela vem com uma opinião. E é isso que nós vamos pensar aqui, sobre crônica no contexto argumentativo. Porque a palavra crônica em si já dá a ideia de tempo, cronologia. Tanto que as próximas imagens eu coloquei algo relacionado ao relógio, ao contexto de tempo, tá? Então, fatos do cotidiano, aquela coisa aconteceu hoje, comenta aquilo, e depois aquele assunto pode mudar, tem atualidade, enfim, tem mudanças. Mas vamos aí na tela que eu coloquei para vocês uma definição para ajudá-los aí. O que são crônicas? As crônicas são textos curtos, originalmente publicados em jornais ou revistas. Tratam de temas ou assuntos vinculados ao cotidiano, podem falar de acontecimentos familiares, uma história inventada ou de fatos de interesse público. Então, uma crônica pode ser tanto aquela festa, uma reunião de família, como algo que aconteceu na questão política, e você fazer aquela questão no sentido já humorístico e também com uma pitada ali de, vamos pensar assim, de desdém, às vezes com humor, e também que leva a pessoa a pensar sobre aquele contexto, tudo bem? Então, vamos lá. Sabendo que vamos falar sobre crônica, tem na tela para vocês uma pergunta. Essa aqui eu quero muito saber. Analisando o título da crônica, Um Profissional em Tempos de Pandemia. Você consegue imaginar quem é o profissional e qual o contexto da crônica tratará? Essa aí tem 1 minuto para vocês responderem. Qual o contexto dessa crônica deve ser, provavelmente, e que profissional nós iríamos falar nesse momento de pandemia? Eu tenho algumas sugestões aí. Vamos lá, 1 minuto. Voltamos aí sim agora com outras interações, né? Temos aqui a professora Magda do Keizo Ishihara. Ela falou, se esqueceu de mim, esqueci não, é que é muita gente mandando, a gente acaba pulando, né? E ela falou que ela leu, né, citou, né,
as crônicas do Valcir Carrasco, Delírios de Honestidades. Muito bom. Tivemos aí também a participação do Bruno Moraes, dizendo... seus temas em gerais são ligados à vida cotidiana urbana. Ele falando das crônicas, né? A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Que bonito, muito legal, muito, né? Bonito. A professora Maria disse que a crônica em questão aí, né, vai falar sobre um professor, uma professora, né? A professora Márcia também, né, falando aqui que é um professor dando aula. A professora Priscila disse que vai falar sobre o profissional que se reinventa. E a professora Josiane, aí, com a participação do Afonso, disse que é um médico e vai falar sobre as dificuldades e etc. Será que acertaram? Olha, assim, eu comentei sobre o contexto, né? Falando em pandemia, qual seria o contexto aos profissionais? Provavelmente subiu muito a questão médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no contexto de manutenção, enfim, todas essas pessoas que estão trabalhando arduamente nesse momento, né? Essenciais. Né? Mas não são só essas pessoas aí que estão trabalhando bastante. No caso, quando se escreve uma crônica, você pensa no eu lírico também, o eu que está falando ali. Então, você não precisa ser exatamente um profissional desta área para você conseguir escrever sobre aquele assunto. Então, no primeiro momento, eu pensei em escrever no contexto, pensando nos médicos, enfermeiros, pessoas que estão ajudando na manutenção, nos transportes, nos trabalhos essenciais, como o Tony falou. Mas, para chegar dentro da realidade e o contexto ali, eu escrevi uma crônica. Essa crônica, ela vai pontuar exatamente quando eu recebi uma informação e, através dessa informação, surgiu o senso crítico, que é esse texto argumentativo. Por quê? Porque foi assim, dentro do contexto, falando assim, os profissionais, às vezes, da educação não trabalham, ou deixam de trabalhar. Nesse contexto que eu pensei, não, vamos falar como está sendo o nosso dia, porque nós estamos trabalhando bastante, né? Então, eu vou pedir para o professor Tony fazer a leitura e depois nós iremos comentar sobre essa crônica. Por quê? A atividade do caderno do aluno pede para eles analisarem um texto argumentativo que tenha no jornal. Eu pensei nessa crônica no sentido ter um pouco de humor, mas muita reflexão. Então, vamos lá, por favor, professor Tony. Vamos lá. Um profissional em tempos de pandemia. São 6 horas da manhã. O alarme do smartphone toca, coloco-o no modo soneca, aguardo uns 5 minutos de descanso. Verbalizo para aceitar o fato. Acorda, vá tomar seu banho e fazer um café. Começa a rotina. Ligar o computador e responder dezenas de mensagens. Aliás, algumas do dia anterior que não tive tempo de responder. Em outra ocasião eu diria, tarefa atrasada, hein, mocinha? Mas sei que ultrapassei a minha jornada de trabalho. Não me gabo disso. Até me questiono a que ponto cheguei. Os dias têm sido exaustivos. Só com a cara lavada e meu café pronto, café não pode faltar, é hora de responder e-mails. Fazer planos de aula, roteiros, relatórios, videochamadas, busca ativa, anotações, pontuar, planilhar, corrigir, postar, explicar, anexar, assistir às tutoriais, a tutoriais, editar, participar de reuniões. Puxa, esqueci. Tenho que gravar um vídeo, mas sempre acontece algo para atrapalhar. O carro do ovo, da pamonha, da água sanitária não me deixam. Preciso ter resiliência. Afinal, o momento é atípico. Estão aí 2 palavras muito usadas. Resiliência e atípico. Vamos de paciência. Eles também precisam trabalhar. Procuro um cantinho sem muito barulho na minha casa. Missão impossível. Parada rápida para preparar o almoço. Aproveito para checar se meus filhos estão fazendo as lições. Instintivamente sai um grito. Saiam desse jogo e vão fazer a lição. Almoço pronto. Na verdade, apenas esquentei o que sobrou do dia anterior. Delicioso, pois penso nos que nem alimento tem. Volto para o cantinho de trabalho adaptado. Mais aulas, mais café e as mensagens chegando. Meu celular esquenta tanto que até trava. Mais um grito. Desliguem o jogo, estou trabalhando. Daqui a pouco vou ver se vocês realmente fizeram as lições.
parada quase estratégica. Algumas vezes esqueço que preciso ir ao banheiro. A noite chega, atendo alguns pais que só podem conversar nesse período. Lá se foram tantas horas de dedicação. Um banho para finalizar o dia. E as mensagens no celular não param de chegar. Melhor assistir ao jornal para me atualizar e distrair a mente. O que me provoca mais tormento, deparar com tantas crueldades. Saber que muitas crianças estão sendo torturadas. Assistir e não conseguir entender o conceito de violação culposa. Igualmente, me deparar com uma cena de um cidadão implorando para não morrer. A fala daquele homem ecoa até agora na minha mente e no meu coração. Por favor, não consigo respirar. A pandemia não deixou as pessoas violentas. Na verdade, pessoas más sempre se rebelam. Triste. Nem abro minhas redes sociais. São tantas histórias de lutas e de luto. Resolvo ir dormir. A rotina se estende de segunda a sexta-feira. Tenho a esperança de que logo toda essa loucura passará. Ufa, o tão desejado final de semana chegou. Bora descansar, Marcelina? Aí me recordo de que não sou a Marcelina, e sim a Silene. Minha mente de professora não desacelera. Precisava tanto que ela entendesse que hoje não é dia de pensar em atividades pedagógicas. Ótimo. Então, eu abordei a nossa realidade, o contexto ali. E eu quero, assim, nesse momento que é da crônica aqui, pontuar. Então, eu falei assim, é a realidade dos professores. Eu pensei realmente nos profissionais que estão na linha de frente contra a Covid, mas também nós estamos numa batalha, e esse texto acho que trouxe um aprofundamento e até a parte crítica. Esse texto tem essa questão para os alunos, a sociedade refletir, pensar, que estamos trabalhando bastante, né? E assim, e também de uma maneira até leve, porque esse é o objetivo, assim, ter um pouco de humor, e acontece, talvez uma parte ou outra ali consegue muitas pessoas se identificarem, até mesmo como alunos se identificam, porque tem uma hora que eu falo literalmente com os meus filhos, nesse momento eu falo, parem com esse jogo aí, por favor. Isso acontece. Eu quero então que vocês enviem aí no chat, continuem enviando, quais foram as crônicas que vocês estão lendo, eu quero saber, porque isso vai ser base para responder essa atividade do caderno, que pede para falar sobre o texto argumentativo, tudo bem? Então, vamos lá, quero saber o que vocês estão comentando aí no chat, professor, fala aí. Olha só, a professora Rosimara disse, adorei a crônica, descreve bem a nossa realidade. Parabéns, professora. A professora Silvana disse assim, essa professora é maravilhosa, parabéns pelo texto, parabéns, gostei também. E a professora Geselda disse que o texto descreve ela do começo ao fim, me descreve também, viu? Quem mais disse aqui, deixa eu ver, a professora Aurora disse que quer essa crônica, mandar para ela aqui depois, né? Adorar o texto, ninguém falando aqui de outras crônicas, mas falando muito da sua fez muito sucesso aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver. Todos dizendo que descrevem eles muito bem. Olha só, o professor Floripe, é isso? Em aulas presenciais, sempre leio uma crônica para os meus alunos. Muito bom. Quem mais aqui participando? Deixa eu ver aqui. Gostei muito da ideia e da crônica, professora Marisa. Olha só, a professora Ana Paula mandou aqui a foto de Luiz Fernando Veríssimo, que é incrível, né? Nossa. Luiz Fernando Veríssimo é incrível. Tem também como é que é? A Arte de Roubar Galinhas, de João Baldo Ribeiro, que é muito legal esse Muito livro, bom. né? Muito bacana. Olha só, Chatear e Encher, de Paulo Campos Mendes, né? Juliana está mandando aqui pra gente, né? Entre outras coisas aqui, mandaram também que lê crônicas de Rubem Alves, né? Todos amamos Rubem Alves, né? Muito bem, nossa, então assim, já tem algumas dicas aí para vocês, né? Os estudantes também, assim, nós temos 1 minuto que é o tempo de fazer a atividade mão na massa, que eu já vou passar, mas se o aluno também quiser fazer brevemente o relatório de como está sendo o seu dia, para ser uma crônica, não precisa ser uma crônica reflexiva, pode ser humorística também, porque nesse momento é válido. Embora estamos abordando a questão argumentativa, reflexiva no contexto, pode ser uma crônica de humor. Como eu falei para você, a que eu amo de paixão é futebol de rua, que fala que quando não tem a bola, você pega qualquer coisa, serve uma melancia, uma fruta, não no contexto de desperdiçar, mas pode ser meia enrolada, saco enrolado, e tudo serve para fazer o futebol, quando a molecada, quando eles querem
brincar, eles brincam, né? Eles arrumam um jeito. Então, assim, podem mandar. Mas agora vamos à parte de produção. Como eu mencionei, no caderno pede um texto argumentativo e vocês precisam refletir sobre isso. Tem atividade mão na massa que eu já vou explicar para vocês aí. Então, dicas para você criar a sua crônica. Como seria a crônica de cada um de vocês aí na sua casa? Então, preste atenção. Inicie a sua crônica com uma cena do cotidiano. Utilize recursos linguísticos que causem impacto ao leitor. Pode ser humor, pode exagerar em alguma situação, pode até usar recursos poéticos, ironia, pode ter um final surpreendente. Na verdade, isso é importante, que tenha uma quebra de paradigma, você pensar de uma maneira e no final sua crônica surpreender. Utilize a linguagem informal, procure deixar o texto de modo descontraído e leve, ou seja, não se preocupar agora em escrever com palavras mais elaboradas, um texto simples. Então, faça a correção em relação à ortografia e às regras de concordância. É um texto informal, mas ele precisa atender ao contexto de circulação e ao público. Então, isso é muito importante, tá? O texto tem que ser leve, eu posso usar uma linguagem coloquial? Sim, mas cuidado ao contexto que você vai utilizar. Eu coloquei aí algumas imagens, eu quero ver o que vai sair. Vamos lá para a próxima etapa. Então, tem essas imagens aí. Eu vou pedir para o Tony comentar se ele consegue, do jeito que ele está percebendo, porque vocês vão fazer uma atividade agora. Então, temos 4 imagens aí. Tony, fala aí do seu jeito, o que você vê dessas imagens. Nossa, na primeira eu estou vendo aí 4 cachorrinhos, né, como o pessoal fala, né? Uhum. Bonitinhos. Depois a gente tem aí uma via, me parece que é um parque, né? Com a luz entrando aí pelo meio das árvores. Temos aí o pãozinho quentinho saindo do forno. E a quarta, nós temos aí algumas pessoas brincando. Eu não consigo enxergar direito daqui, deixa eu ver. Eles estão numa praia, alguma coisa do tipo, né? Isso. Parece um momento de descontração, né? Uma coisa assim, né? Isso. E como eu mencionei, crônica pode partir de uma situação do dia a dia. Então, a situação dos animais, ou você tem um bichinho de estimação, um passeio no parque, ou você viu alguma situação no parque, ou esse parque te lembra qual situação. Até nos detalhes aí nessa imagem, tem uma mulher levando um bebê com um carrinho de bebê, tem pessoas lá ao fundo brincando, se divertindo. E o cheirinho de pão, será que ele te remete a alguma memória, alguma situação? Você já passou por alguma coisa engraçada quando foi até a padaria? Você lembra, se recorda de algo? E a situação de brincar ao ar livre, tranquilamente com os colegas. Então, nesses minutos, eu quero que você pense numa imagem, como seria o título da sua crônica. Eu vou esperar vocês mandarem aí, eu vou deixar as imagens na tela. Aí você coloca a imagem 1, 2, 3 ou 4, que você fica a seguinte situação. A imagem 1 é essa que tem um cachorrinho, aí os cachorrinhos. Na verdade, também tem um gatinho, tá? E a segunda, o parque. A terceira, dos pães. Tá? E a quarta, as crianças brincando. Qual seria o título para a sua crônica? Mandem aí, por favor. E vieram alguns títulos bem interessantes aqui, ó. A Pro Cristina mandou pra gente aqui o pão nosso de cada dia. Nossa. Né? A Cristina Aparecida mandou aqui, amanheceu. A Ariane mandou o título dela como sendo Quando vamos voltar a brincar? Professora Célia, um dia no parque. E a professora Marina, gostei muito desse, o título da crônica é O saco de pão que se rasgou.
Deve ter Nossa. sido assim um episódio, né? Esse deve ser humor, tem humor aí no meio. Então, só retomando as imagens, então nós temos a primeira imagem, são 2 cães e 2 gatos, depois um parque, algumas pessoas ali em atividade, e na sequência os pães, e depois crianças brincando. Então, professor Tony, eu vou finalizar aqui, falar o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos o que é uma crônica e qual o objetivo de produção e adequação de crônica à circulação. Muito obrigada, professor Tony. Obrigado Obrigada a pelo todos. convite. E espero que vocês consigam realizar a atividade do caderno. Até a próxima, 8º ano. Tchau, tchau a todos. Até a próxima, bons estudos, um cheiro e até mais.